Olá, alô você, queridos alunos e estudantes de todo o Brasil. Estamos aqui reunidos para mais uma videoaula do nosso canal que você já conhece, está na ponta da língua das pessoas, dos estudantes, Geografia em 10 minutos, com o professor Davi Magalhães. E hoje você deve estar curioso qual será a nossa próxima videoaula, e eu trago então aqui em primeira mão um tema muito importante, que inclusive, acredite você, já foi tema de redação da prova do Enem. Exatamente. Estamos falando de movimentos populacionais, ou simplesmente conhecido como migrações. Para iniciar essa aula, eu gostaria que você que está aí do outro lado nos assistindo, dê uma moral, clica no like, compartilha, né? Deixa o seu comentário, faça uma pergunta para mim sobre o conteúdo. Pode ter certeza que eu vou responder, eu vou te ajudar a tirar uma nota bacana na sua avaliação. Então hoje, movimentos populacionais é o nosso tema da nossa videoaula. Simplesmente estamos falando de migrações. Mas atenção, uma coisa que o aluno sempre me pergunta: Davi, o que é migrar? Migrar é você se deslocar. Se deslocar por onde? Pelo espaço geográfico. Então, os animais migram pelo espaço geográfico, o ser humano migra pelo espaço geográfico. E cabe ressaltar aqui que essa mobilidade da população pelo espaço geográfico, ela não é recente. É isso mesmo. O homem, desde o início das civilizações, ele sempre se deslocava pelo espaço geográfico, conduzindo o rebanho em busca de alimento ou simplesmente para áreas em que a variação de temperatura lhe causava um certo conforto. Bom, mas o que a gente tem observado? Que ao longo dos tempos, esse movimento migratório ele ficou mais intenso. Então vocês podem também me perguntar: professor, o que é que mudou de lá para cá? O que mudou é o volume de pessoas que hoje migram pelo espaço geográfico. Hoje nós temos um mundo bastante conturbado politicamente, economicamente, algumas questões de território, questões geopolíticas e catástrofes naturais oriundas de questões sísmicas ou basicamente do aquecimento global. E a gente tem observado que a população ela tem se deslocado, né, por esse espaço geográfico. Quando o ser humano se desloca pelo espaço geográfico, a gente vai observar que existem alguns motivos que levam eles a isso. Mas antes de nós entrarmos na questão dos motivos, eu preciso tirar com vocês aqui algumas dúvidas importantes. Por exemplo, quem migra, emigra e imigra. É interessante a gente saber distinguir o que é imigrar e emigrar. Então eu vou dar uma dica bem fácil para você memorizar. I de imigração, você lembra I de interno, então entra, dentro. Quando eu falo E de emigração, externo, fora. Mas atenção, quem imigra, emigra, e quem emigra, emigra. Então vamos pegar uma situação aqui para a gente entender. Suponhamos que eu estou saindo do Brasil e vou morar na Europa. Quando eu saio do Brasil, eu sou um emigrante. Ao chegar, por exemplo, em algum país da Europa, eu sou um imigrante. Então, ao sair, emigro. Ao chegar, eu imigro. Então, quem emigra, imigra. E ao imigrar, você emigrou. Percebeu? Fácil. Com certeza você memorizou, anotou isso no seu caderninho. Agora, outra coisa interessante. Essa mobilidade da população, que a gente chama de migração, ela pode ser espontânea ou forçada. E ao longo da história nós temos alguns exemplos que vão elucidar justamente isso que eu estou mostrando para vocês aqui. Primeira coisa, ela é espontânea de forma o indivíduo ou um grupo de pessoas, ele vai migrar por conta própria. Ele decide ir. Então ele não está sendo obrigado a sair, ele está saindo espontaneamente. Exemplo disso nós temos aqui os portugueses, os italianos, os alemães, os japoneses que chegaram ao Brasil também, principalmente os japoneses em 1908, estão aqui, muitos deles até hoje constituíram laços e contribuíram para a economia brasileira. Então esses povos provocaram uma migração espontânea. E infelizmente, né, um lado triste da história mostra pra gente que os africanos eles representam uma migração forçada. Eles foram retirados do seio de sua família, não é, trazidos para o Brasil, comercializados, então gerava dinheiro o comércio de escravos, e ao chegar aqui eles eram vendidos
Ou seja, gerava lucros, né? Por isso que eles foram também tão cobiçados, além da sua estrutura física e tudo mais, para trabalhar aqui no Brasil. Mas lembrando bem que eles não trabalharam apenas aqui nas lavouras brasileiras, eles trabalharam também basicamente em todas as Américas, ok? Beleza. Mas quais são os motivos, então, que levam as pessoas a migrar? Foca nisso, que isso aqui é muito importante. Existe um dos motivos que ele é considerado um dos mais importantes já há um bom tempo, mas atenção, atualmente ele perdeu esse status de principal fator para um outro que eu deixei para o final para conversar com vocês, tá? Esse aqui, durante muito tempo, ele foi o motivo principal que levava as pessoas a migrar no mundo todo. Estou falando de melhores condições de vida. O cara está aqui, por exemplo, no Nordeste, em especial em Itabuna, Bahia, que é de onde eu vos falo. O cara está aqui tentando emprego, não consegue. O que é que ele faz? Ele vai para um outro estado, fazendo uma migração interregional. E aí, simplesmente, ele pode ir para o Sudeste. Isso aconteceu muito aqui no Brasil na década de 30, 40, 50, até a década de 60. Nós temos ali a construção de Brasília, então a construção civil estava absorvendo muita mão de obra. E muita dessa mão de obra que foi para o Centro-Oeste foi justamente mão de obra nordestina. Então, só para você ter uma ideia. Então, melhores condições de vida durante muito tempo foi o principal fator, mas que hoje é um fator secundário. Outro, guerras e conflitos. A história mostra para a gente que a Segunda Guerra Mundial ela provocou uma dispersão populacional pelo mundo muito grande. Vários movimentos migratórios se intensificaram da Europa para vários cantos do mundo por conta da Segunda Guerra. Outro fator importante, olha ele, conflitos de caráter étnico, religioso, perseguições políticas. Isso aí é muito efervescente ali na região do Oriente Médio. Então isso tudo também leva à dispersão, não é? Que diga agora, por exemplo, a instabilidade política que a Venezuela vem enfrentando. Todo mundo está vendo aí, não só a Venezuela, o Haiti também. A população tem se dispersado muito, inclusive para o próprio Brasil. Haitianos no Brasil, venezuelanos. A gente está vendo essa instabilidade política e econômica levando a essa dispersão populacional. E aqui, como eu falei, o principal fator. Os organismos internacionais apontam que as mudanças climáticas elas são hoje o principal fator que leva as pessoas a migrar no mundo. Mudanças climáticas, regiões que choviam muito, está chovendo pouco, áreas que é extremamente quente, está ficando fria ou vice-versa. Então, essas mudanças climáticas provenientes da ação antrópica humana sobre a natureza têm causado também um grande volume de movimentos migratórios. Tá? E aí, é interessante para a gente também fazer aqui um olhar para os tipos de migração. Esse processo migratório aqui, que é o êxodo rural, é um dos movimentos migratórios que foi impulsionado nos anos do século XX, né? Na Europa, século XVIII, nos países subdesenvolvidos, século XX. A saída do homem do campo para a cidade, também conhecido como migração campo-cidade. Por um lado, eu tenho também uma migração pendular. Olha lá, um pêndulo, ele vai e vem. Também conhecida como migração diária. É um movimento que as pessoas fazem saindo de casa pela manhã, vai, pega as conduções, vai para o trabalho, executa a sua função e retorna no final do dia. É uma migração temporária, professor? Sim, né? E essa migração aqui, ela é funcionada pela dinâmica dos transportes. E aí vai uma dica. Qual é o grande problema que essa migração ela enfrenta? Congestionamentos, filas, greves, paralisações, dificultam que essas pessoas executem sua mobilidade urbana diária do centro da periferia para o centro ou do centro para a periferia, ok? Outro movimento migratório muito interessante é a transhumância, também conhecida como migração dos safristas, né? Aí a gente tem a figura do boia fria, aquele cara que sai de casa com a sua boiazinha quentinha, deixa lá, vai trabalhar, quando é meio-dia ele vai comer, ela já está fria, e ele come seu ranguinho, volta de novo para trabalhar. Ele vai durante um determinado período para trabalhar, geralmente está ligado a um período de colheita, de safra, daí o nome safristas, pode durar 2 meses, 3 meses, 4 meses. Mais recentemente, nós vimos agora muitos nordestinos migrando para o Espírito Santo para a colheita do café, naquela região ali, e eles retornam durante esse período. E agora um movimento migratório que tem se intensificado bastante, que é a migração de retorno.
Essa migração de retorno é o seguinte, ele mora no Nordeste, foi para São Paulo buscar melhores condições de vida. Passou lá um bom tempo de sua vida, 10, 15, 20, 30, 40 anos, e ele simplesmente retorna para o seu local de origem. Deu o nome, migração de retorno. O que é que faz ele voltar? A necessidade de rever a família, a necessidade de retornar para a sua terra natal, sua região natal. Então isso é um processo migratório que tem se intensificado bastante nos tempos atuais. Valeu, gostou, anotou, eu tenho certeza que isso aqui tudo vai ser muito útil para você. Até a próxima videoaula, um abraço, fui!